Tem um costume no meio evangélico que as pessoas usam muito, é uma palavra dizendo: não, Deus está me provando, Deus me botou no deserto, Deus me fez isso, Deus aquilo outro. Deus está me botando aqui nessa prova para me provar. Escuta bem essa palavra e entenda que Deus não faz isso com ninguém. Que Deus não pesa a mão em ninguém. Essa coisa de Deus está pesando a mão, Deus está isso, Deus está aquilo, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, porque às vezes associamos a Deus coisas que não é dele. E olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, para a gente entender muito bem que Deus não está em muitas das coisas que as pessoas falam. Olha só, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor preparou aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Muito forte isso aqui, hein? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha só. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Meu amigo, minha amiga, vou explicar em pouquíssimas palavras para que a pessoa não venha ter dúvida. Deus não prova ninguém em nada. Deus, Ele permite que a pessoa venha ser provada pelas suas próprias cobiças e as suas próprias vontades. Aí entra o livre-arbítrio. Porque Deus, quando vê que a pessoa ela entra para esse campo, Ele avisa ela: olha, isso aí não é bom, não faça. Olha, quem planta, colhe. Não se esqueça que aqueles que semeiam vão colher. Então, não faça isso aí. Isso aí é o pecado, isso é o mal. Isso vai trazer para você problemas sérios na sua vida. Deus avisa, mas a pessoa vai e pratica. E quando ela pratica, vem sobre ela a maldição. E ela, em vez de dizer: não, isso aí é culpa minha porque eu estou dando mole, eu estou deixando de jejuar, eu estou deixando de orar, eu estou deixando de cumprir com as minhas obrigações como um cristão, de fugir da aparência do mal, e por isso está me vendo isso. Não, elas dizem: não, eu estou nessa prova, Deus me botou nessa prova. E muitas vezes a prova é um casamento destruído, muitas vezes as provas é filhos nas drogas, nos vícios, muitas vezes a prova é uma destruição financeira, um problema terrível de saúde, é um problema terrível espiritual. Aí ela associa esse mal a Deus. Ela não associa ao erro dela, à falha dela. Deus, Ele não tem mal. Deus não veio para praticar o mal, e Deus não precisa provar ninguém em nada, até porque Deus já sabe de todas as coisas. Mas as pessoas são provadas, dentro das suas próprias cobiças, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E isso está escrito aqui, aonde o Espírito Santo nos revela. Então, quando a pessoa começa a falar que é Deus, ela está associando a Deus a um espírito maligno, que só veio para matar, roubar e destruir. Deus disse: eu vim, tá certo? Eu vim para que você tenha vida, salvação e vida com abundância. As promessas de Deus, de bênçãos terrenas, como saúde, paz na família, prosperidade, paz espiritual. Deus trouxe isso. Agora, o ser humano, ele passa por lutas. Que tipo de lutas? Perseguições por causa do nome do Senhor Jesus, calúnias por causa do nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia não diz que Deus põe enfermidade para provar ninguém, até porque uma pessoa, um pai, uma mãe que ama o seu filho, jamais botaria doença no filho para provar ele. Jamais tiraria
todo o comer, o beber, o vestir dele para deixar ele na miséria, para provar ele. Jamais um ser humano, né, numa consciência humana de amor, faria isso pelo seu filho. Como que Deus faria isso com uma pessoa? Sendo ele o perfeito, o maravilhoso. Como que ele faria isso? E provar o quê? Deus não prova ninguém. Deus permite que a pessoa passe pela provação por causa dos seus próprios desejos e das suas próprias cobiças. Está escrito. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo o homem buscando o que é ruim e fazendo o que é ruim, fofocando, mentindo, adulterando, fornicando, etc, 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 Deus, ele se faz presente para salvar aquela pessoa daquele mal. Então, quando nós entendemos isso, quando nós temos essa visão espiritual, nós buscamos a santidade de Deus, aonde ele diz que aonde há luz não há trevas. Então, se eu busco a santidade de Deus, me encho da luz, as trevas saem e eu venço o mal, e venço as tentações, e venço os desejos da minha carne. Então, meu amigo, minha amiga, tem uma palavra poderosa para você guardar no seu coração. Por quê? Se você está passando por problemas sérios de família, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas espirituais, há por detrás disso um espírito maligno. Não há Deus aí. Deus não atua nisso. Deus nos liberta disso. Deus nos livra disso. Ele fala lá em Isaías que ele levou sobre ele, as nossas maldições, quando sacrificou a sua vida na cruz. Tirou de nós a enfermidade, tirou de nós a ansiedade, tirou de nós a síndrome do pânico, tirou de nós todos os problemas, levou sobre ele todos os problemas que poderiam atingir a pessoa que o busca. Ele tirou. Por isso ele disse: se creres em mim e no meu sacrifício, que eu sou o Salvador, tu serás salvo. Salvo de quê? De tudo. De tudo. Então, não associe a Deus, meu amigo, minha amiga, àquilo que é mal. Você está na prova? Bispo, eu estou numa prova terrível. Eu estou passando uma dificuldade terrível. Eu já sou da igreja. A questão de ser da igreja não quer dizer que a gente não venha passar por luta. Não quer dizer que a gente vai viver aqui na terra, sem problema nenhum. Não, não é isso. O que faz as pessoas vencerem as lutas que vêm, porque o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflição, por causa de quê? Das nossas cobiças, do nosso desejo, das nossas vontades, né? Tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci, e vocês também vão vencer. Então você que está passando por luta, está aí numa tribulação, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, seja o que for da sua vida, o Senhor Jesus disse: clame a mim, invoque o meu nome e eu te ouvirei e descerei para te livrar. E tirarei o seu fardo, que é pesado, ele entende isso, e darei o meu que é leve. Então, olha só, Deus, o Senhor Jesus, ele está pronto para livrar e não para botar as pessoas numa luta do cão, numa luta diabólica para provar ela. Aí seria contraditório ele dizer, olha, vou te botar aí, mas você clama e eu vou e te tiro. Não tem muita lógica nisso. A lógica é essa aqui que o Espírito Santo deixou para nós, que somos tentados pelas nossas cobiças, pelos nossos desejos, pelas nossas próprias vontades. E aí o homem acaba pecando, e o salário do pecado é a morte. Então, se livra da morte, busca o Senhor Jesus, começa a jejuar, começa a orar, pede a Ele para te livrar desse mal, e eu tenho certeza que ainda hoje Ele vai fazer um milagre na sua vida. Pense nisso, e que o Senhor Jesus te abençoe.